Chega, deu água na boca. Você já imagina o que eu vou falar, né? Gula. Vai começar a nossa semana de pecados capitais. Então acompanhe aqui comigo. Eu sou Renan Farias. Bem-vindos à delícia do canal Minutos por uma Vida. Gula parece algo assim tão indefeso, tão inocente, né? Afinal, o que seria de nós se a gente não comesse? Mas na verdade, a gula, ela é algo que afeta não somente seu estômago ou seu organismo, vamos dizer assim, mas seu lado espiritual, seu lado social e, de repente, seu lado profissional. Talvez você já ouviu falar que os romanos, eles foram considerados um dos povos mais comilões, né, da antiguidade. E isso quem fala é num artigo da Natália Piccoli. Ela diz que esse banquete, repleto de tantas refeições, tantos cardápios, eles eram seguidos de muito alcoolismo, muita luxúria e também de cenas bizarras. Quero poder tocar nesse assunto. Eles consumiam tanto que em alguns lugares tinham até vomitódromos, locais específicos para aqueles glutões expelirem todos aqueles alimentos para poder depois voltar a consumir tudo de novo. Algumas pessoas não conseguiam chegar aos vomitódromos e elas vomitavam logo em seguida e o servo iria e limpava aquela sujeira enquanto aquela pessoa continuava naquela atitude. Então a gula é algo muito antigo e que nós precisamos avaliar. Até porque, quando se fala nesse tema, nesse pecado capital, nós pensamos só nas pessoas que consomem além da conta. Na verdade, a gula pode ter duas tonalidades. Aquele guloso que consome vários alimentos e não se controla, e aquele que se abstém de alimentos porque pretende viver dominado por uma ditadura da beleza, e muitas vezes essa pessoa pode ter casos de bulimia e outros problemas relacionados a não comer o que é necessário. A gula, ela acontece quando o protocolo do alimento ele é quebrado. Para que serve o alimento? Para nutrir, para nos dar bem-estar, né? Para suprir as nossas vidas. E isso Tolle é bem enfático no livro dele sobre os pecados capitais. Por isso que nós precisamos rever onde estão os nossos propósitos de vida relacionados à nossa alimentação. Será que nós estamos passando além da conta? Mas talvez alguns possam ter já lido textos, né, bíblicos e chegado a um que é muito importante, que diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, né, e outros princípios. É interessante que essa carta, esse livro, ele foi destinado justamente aos romanos, justamente aquele povo que nós estávamos falando, que era um dos que mais tinham esse desequilíbrio em relação à comida. O reino de Deus, assim como o nosso reino físico, ele precisa desse equilíbrio. Afinal, não é toda hora que nós podemos comer. Você já deve ter ido a alguma consulta, algum nutricionista, até lido algum material. E muitos recomendam o ser humano se alimentar pelo menos a cada 3 horas. Obviamente, não quer dizer que você vai comer mais, mas você vai comer porções adequadas, porque nós não podemos ficar muito tempo com fome. Mas também há uma outra corrente que fala a importância dos jejuns intermitentes. Só que essas causas, a gente precisa tudo de um respaldo médico. Quando eu falo em gula, eu estou falando de um problema que está mais associado à alma do que ao próprio corpo. É um desequilíbrio causado na pessoa e faz com que vire um pecado capital, porque o guloso ele acaba consumindo além da conta e fazendo mal para si mesmo.
Porque o próprio Tony fala, o vazio da alma, o vazio interior do ser humano, ele não pode ser preenchido com comida. O alimento, no geral, ele supre o corpo, sustenta o corpo. Agora nós temos outras necessidades, como carinho, afeto, amor, relacionamentos saudáveis. E esse complexo que compõe o ser humano, ele precisa de outras coisas para alimentar. Um solitário, geralmente, ele tem tendência a se alimentar mal, ou ficar muitas horas sem comer, ou come além da conta, uma vez que não tem ninguém ali para lhe ajudar a impor limites. Por isso é importante, desde a infância, os pais cuidarem da alimentação dos filhos. Tem pais, por exemplo, que aquilo que eles estão comendo, eles dão para o filho sem mesmo consultar o pediatra. Essa criança, na medida que ela vai crescendo, ela pode desenvolver um lado desregular em relação à sua saúde. E muitos adolescentes são glutões, inclusive jovens, para suprir as carências dos seus pais. Por isso que é comum ver pessoas que repetem numa fila 5, 6 vezes o alimento da escola, o alimento numa festa de aniversário. São pessoas que muitas vezes não são carentes financeiras, são carentes emocionais, que buscam preencher a sua vida com comida, com guloseimas e muitas vezes, quando algo está mais desregulado, os vícios. Se o reino de Deus não é comida nem bebida, mas outros valores, para a gente enfrentar a gula, precisamos saber quais são nossos valores de vida. Identificar quais são as nossas carências, porque as emoções descontroladas fazem de nós presas fáceis de tudo quanto é venda, de tudo quanto é artigo, de tudo que estão nos oferecendo. Glutões muitas vezes são vítimas de bullying, até por conta deles mesmos. Pessoas que vão ao aniversário, não levam nem presente, mas querem ser aquele primeiro a ser servido e comer além da conta, inclusive primeiro que o próprio aniversariante. É algo que afeta o nosso lado social. Por isso, para enfrentar a gula, é preciso fazer esse balanço de vida. Saber que problemas emocionais precisam ser encarados para a realidade e ser tratados da melhor forma possível. Afinal, a vida não é feita só para comer. Nós temos outros valores que precisam ser conquistados. Então, se a gula tem prejudicado a sua vida, a sua saúde e seu lado psíquico, busque na fé, busque crer em Deus, ler livros bons, procura quem entenda do assunto e seja sincero com você mesmo. Se você não reconhecer que você precisa vencer suas carências e limitações emocionais, você vai continuar levando uma vida desregrada, na certeza de que todos nós passamos por problemas, por crises, por desafetos, mas que nós temos a capacidade de nos reinventar e de que saber que não somos quaisquer pessoas e que nós precisamos ter uma vida saudável, se é que nos amamos. Você merece o banquete da vida, que não vai ser preenchido só com guloseimas e com bebidas. Existem muitas coisas boas te esperando. E certamente você vencendo esse pecado capital, você vai ser certamente um modelo e uma história de vida para aqueles que estão à sua volta. Deus abençoe e eu espero que cada vez mais você possa construir a sua história de uma forma mais equilibrada e comedida e preenchendo os vazios com aquilo que realmente vai saciar. Muito obrigado, siga-me no canal, curta-me, compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ser ajudadas nessa plataforma. Muito obrigado e até mais.